Dia 3 agora de dezembro, a gente comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí, a pedido então do professor Hayashi, que é o nosso diretor acadêmico, nós instituímos no calendário um dia para exatamente se discutir essa questão, a questão dos direitos humanos. O fato é que, como cai em dezembro, isso cairia dentro do período de provas finais, no final do semestre, e aí acaba que a programação não produz o efeito que ela deveria ter, né? Então a decisão foi a gente antecipar e trazer a discussão também, além da questão dos direitos humanos, uma discussão que hoje está aí, né, por conta do Romário, que como artilheiro estava lá na cara e só chutou a bola para o gol, né? Com a questão da lei de inclusão da pessoa com deficiência, da nova lei de acessibilidade. E a gente tem também hoje a questão da inclusão da pessoa com autismo no ensino. Então a gente está juntando essas falas, né? E a gente hoje vai ter então aqui a apresentação do Ulisses, né? Que vai estar trazendo para a gente um pouco dessa percepção enquanto direitos humanos, e aí eu vou deixar por conta dele, senão eu vou matar a apresentação, né? E a intenção não é essa. E aí então eu queria convidar a gente poder compor a mesa aqui, o nosso palestrante dessa noite, né? Ulisses, quem eu peço aí na salva de palmas. O Ulisses vem acompanhado da Rosângela, sua esposa. Eu queria pedir também que estivesse com a gente. O professor Irineu, né, que é do curso de Direito. Gostaria de convidar também o professor Fernando Maia, que é secretário das coordenações, e hoje aqui na São José o Fernando Maia ocupa exatamente essa posição de atendimento de alunos com necessidades, né, especiais. E aí, para a gente não avançar, eu vou então passar a palavra para o professor Ulisses, né? E ele vai contar um pouco da belíssima história dele, né? Que certamente vai encantar todos vocês. Boa noite a todos. Obrigado, professor Antônio, pelo prazer do convite. Meu nome é Ulisses, eu sou militar, não sou da área do direito. Minha esposa, Rosângela, é enfermeira. E nós somos pais do Rafael Carvalho da Costa, 19 anos, autista. E nós queremos partilhar com vocês uma história que permeia vários caminhos, desde o momento em que a gente recebe um filho, de um diagnóstico de uma doença, e descobrir que no país que a gente vive não existe tratamento nem terapia, não existe política pública específica para isso. Só que tudo isso acontece em coisas de dias, de meses, né? E de repente a gente tem que fazer alguma coisa. Então é sobre isso que nós vamos conversar. O professor me disse que tem pessoas aqui da área do direito. Chegou o pessoal de pedagogia? Não. Não, é só direito, né? Mas independente do assunto não ser específico para uma área ou outra, mas a minha ideia aqui é como pessoa. Nós saímos daqui enriquecidos como pessoas. Essa é a ideia, e por isso eu ando dando palestra em várias universidades, espaços, contando a minha história, para que a gente resgate em cada um a humanidade. O desejo de promover para que outra pessoa possa alcançar o máximo dela. Então, autismo no Brasil é um grande desafio. O título desse tema, esse tema foi feito pelo meu filho. E a gente vai saber, eu vou falar, falar sobre autismo é algo toma muito tempo, mas a gente vai ter uma ideia, vocês vão sair com uma ideia do que é o autismo. Então, o meu filho, numa entrevista, aos 10 anos de idade, eu não sabia se ele poderia participar de uma entrevista, me convidaram em 2009, que eu iria contar um pouco da minha história nessa entrevista na TV Brasil, e eu falei, olha, meu filho não vai falar, que ele pode não querer falar, e o repórter, não, tudo bem, não vai falar. Mas no meio da entrevista, ele vira o microfone para o Rafael e fala, Rafael, o que é autismo para você? Eu falei, meu Deus, o que vai sair? Eu disse que não era para o Rafa, a entrevista era comigo, e o Rafael estaria junto. Era uma entrevista para o Dia dos Pais Especiais, foi no mês de agosto. E o Rafael sai com aquela frase ali, ter autismo não é só ter uma deficiência, é ter também um grande desafio. Eu falei, meu Deus,
Nem eu seria capaz de formular isso, somente o próprio. É ter um grande desafio. E aí então esse é o tema da minha palestra. Nós vamos passar um vídeo agora e vocês de trás para frente vão ficar sabendo o que eu tive que fazer para ajudar as pessoas com autismo. Respostas. Ter autismo é mais que ter uma deficiência, é ter também um grande desafio. Essas foram as palavras do meu filho Rafael, quando numa entrevista à TV Cultura para o programa especial Dia dos Pais Especiais em 2009. É de fato um grande desafio, não só para a própria pessoa, como para seus pais, familiares, educadores, profissionais de saúde, entre outros. E foi exatamente por ser um grande desafio que muitos pais tiveram a iniciativa por conta própria de buscar mais conhecimento acerca do autismo, à procura de tratamentos que tivessem respostas mais eficazes para a melhora de comportamentos, terapias que desenvolvessem ou permitissem a aquisição da fala, da comunicação, o desenvolvimento de habilidades voltadas às suas atividades diárias. E foi assim que surgiram as associações de pais, voltadas ao tratamento de crianças, jovens e adultos autistas, na formação de profissionais, apoio aos familiares e à escola. Enfim, em busca de um porto seguro para aqueles que estavam precisando de apoio. Excelentíssimos senadores, deputados federais e demais autoridades, o transtorno do espectro autista tem desafiado especialistas e cientistas do mundo inteiro. Estudiosos por todo o mundo procuram descobrir a gênese dessa síndrome. Descoberta em 1944 pelo Dr. Kanner, médico austríaco erradicado nos Estados Unidos, o mesmo considerava o autismo como sendo um desvio de comportamento resultante de fatores psicodinâmicos, cuja hipótese seria uma possível frigidez afetiva materna como causa primeira dos transtornos observados na infância. Embora nas últimas décadas tenha havido uma radical mudança na compreensão do quadro do autismo infantil, descoberto por Kanner, muitas famílias sofreram e ainda sofrem com as afirmações de profissionais que se prenderam às formulações anteriores e ultrapassadas. Para ilustrar o avanço do autismo no mundo e como os números impressionam, na década de 90 havia um caso de autismo para cada 2.500 crianças nascidas. Essa estatística saltou para o número assustador de uma criança com autismo para cada 110 nascidas. Esta última estatística é mais aceita no mundo, segundo os dados coletados em dezembro de 2009 pelo CDC, sigla em inglês de Centers of Disease Control and Prevention, órgão de controle de doenças do governo dos Estados Unidos. Respostas. Ter autismo é mais que ter uma deficiência, é ter também um grande desafio. Bom, vocês já tiveram a ideia de onde que eu fui parar. Era o Congresso Nacional, eu estava falando para senadores e deputados. Eu, morador de Campo Grande, me criei em Paciência, perto de Santa Cruz, meus pais separaram. Tive uma infância muito difícil, mas não é por isso que eu estou aqui. Mas é para dizer que por causa dessa luta eu fui parar em Brasília. E agora então eu vou retomar minha palestra. Foi só para vocês terem uma ideia de que quando a gente tem um desafio, o desafio não diz para a gente até onde a gente vai. Pelo contrário, o desafio abre portas que você jamais imaginou trilhar, que foi o meu caso. Jamais imaginei ir para o Congresso Nacional e falar para autoridades e defender um projeto de lei de minha autoria. Mas vamos voltar então um pouco. O que é o autismo, a tríade do autismo, uma história real que eu vou mostrar para vocês, de uma jovem autista, a história de luta, como a gente lutou e aprovou uma lei federal e a legislação sobre os direitos do autista. Pode passar de novo. Aí. O que é o autismo? Bom, como eu falei na apresentação, o autismo foi descoberto em 1944 por um médico austríaco erradicado nos Estados Unidos, em 1944. E a origem, quando ele diagnosticou, a palavra autismo significa a pessoa isolada nela mesma. Ela centra-se nela mesma. Então, ela não se comunica, não fala, ela não dá significado para os objetos adequadamente. E aí esse médico, naquela época, com o que a medicina tinha, o classificou como uma síndrome psiquiátrica. Então o autismo era tratado como uma síndrome psiquiátrica.
e acusavam as mães de serem mães frígidas, mães geladeiras, e por causa da mãe a criança era autista. Isso ficou de 40, década de 50, 60 e 70, até que o Kanner reviu os estudos dele e disse que descobriu que tinha muito mais coisa por trás disso, a culpa não era da mãe. Tanto é que hoje, passados mais de 60 anos, com centros de pesquisas americanos, 6 centros de pesquisas, com 4 milhões de reais, 4 milhões de dólares por mês para investir na descoberta do autismo. Nós já temos o genoma, já mapearam o genoma de uma pessoa com autismo e ainda não se sabe a causa do autismo. São mais de 300 genes envolvidos que, quando se cruzam, criam milhares de possibilidades para o autismo. Então é um desafio para a ciência. Centros americanos, europeus ainda não se descobriram. O que se descobre e se avança são em terapias. Então o autismo é tratável, mas cura não tem. Então o médico descobriu que era uma incapacidade complexa do desenvolvimento mental e que aparece até os primeiros 3 anos de vida. Então a criança nasceu, ela não se afaga. Quem é mãe pela primeira vez não vai ter essa percepção, mas quando se é mãe pela segunda vez, a pessoa percebe a diferença. Porque quando se é mãe da primeira, tudo é novo. Mas na segunda vez a mãe percebe, quando vai dar de mamar, o bebê se aninha, olha nos olhos, se aconchega no colo. Isso é o normal das crianças. Quem é mãe sabe melhor do que os pais, que é assim que funciona. E esses são os primeiros sinais, nos primeiros meses, dias de vida, para se identificar, fazer o diagnóstico precoce do autismo, que é fundamental. Antes dos 3 anos, quanto mais breve possível se faz esse diagnóstico. Então a criança mama, olha nos olhos, você vai pegar ela no berço, ela se antecipa, é a criança típica. A criança atípica, que é classificado possivelmente como autismo, vai pegar ela no berço, ela não se antecipa levantando as mãos, não se afaga, não se aninha, não se interessa pela outra pessoa que se aproxima, isso nos primeiros meses de vida. Na França já se faz diagnóstico precoce com 9, 10 meses. Estados Unidos com em torno de 1 ano. No Brasil não tem protocolo, não tem nada. A partir da nossa lei nós estipulamos um monte de várias metas para que o Brasil implante em termos de política pública, mas até 2012, quando a nossa lei foi aprovada, não existia. E hoje, passado 3 anos da lei, que nós vamos apresentar aqui, o Brasil ainda não implementou isso, o Ministério da Saúde ainda não implementou. Então, ela afeta o desenvolvimento normal, que a criança aprende no dia a dia, olhando, interagindo, aprendendo palavra por palavra. O autista, ele não aprende dessa maneira. Se algo não for feito no mais rápido possível, ela vai perdendo a capacidade cognitiva de assimilar todos os ensinamentos que a gente passa para ela. E o autismo é como um loop. Ele entra numa espiral e vai evoluindo, mas evoluindo para ficar mais grave. E a cada ano que passa vai ficando mais difícil ensinar ou fazer com que essa criança saia do espectro mais difícil do autismo. Que o autismo também avança se não houver intervenção. Então, a gente sabe, a ciência já descobriu que o ser humano ele tem funções cognitivas, o cérebro da gente ele foi modelado para funcionar em funções cognitivas. Quais são essas funções cognitivas? É a atenção, é a memória, é o planejamento, a supervisão e a ação. Nós não nos damos conta disso, mas nós agimos assim. Nós temos memória, nós planejamos. Vocês agora estão me dando atenção de vocês. Estão me dando a atenção de vocês. Estão fazendo planejamentos e estão, de alguma maneira, agindo, anotando. Então, isso acontece naturalmente. No autista, essas funções, elas não funcionam dessa maneira. E a neurociência, os cientistas querem descobrir como fazer isso funcionar nessas crianças. Porque elas não nascem com essa capacidade naturalmente. Isso é um dos problemas do autismo. Porque o autista, ele nasce com um problema na fala, na comunicação e na interação social, é uma tríade. Então imagina uma pessoa que não dá atenção, que não retém memória, que não tem planejamento, e na fala, na comunicação e na interação pessoal precisa de todas essas funções cognitivas para fazer alguma coisa. Então nós temos uma pessoa
que nesse meio aqui estaria fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção, subindo, descendo, pulando, puxando esse pano para ver o que acontece. Ela iria explorar tudo, para ela nada iria dar limite para ela. Isso, mal comparando, é uma pessoa com autismo. Agora, em casos mais graves, a pessoa com autismo, depois dos 15, 16 anos, algumas começam a se automutilar, se autoagredir. Então tem casos de autismo que precisam ser contidos, amarrados, porque não foi feito nenhum tipo de estimulação para que pudesse tratá-lo e aproximá-lo mais daquilo que se espera de uma pessoa. O que nos pediria uma pessoa com autismo? Então, ela não iria pedir. Isso foi os terapeutas que descobriram. Eles precisam de organização e de previsão. Quando meu filho era pequeno, a gente começou a ler sobre, e eu ainda não falei, quando o nosso filho nasceu, ele não engatinhou, ele rastejou, começou a andar com 9 meses. A fala não vinha fala 1 ano, 1 ano e meio, começou a balbuciar alguma coisa há 2 anos, 2 anos e meio, a luz vermelha já estava acendendo, alguma coisa está acontecendo. Uma escolinha, uma escola que nós colocamos para que minha esposa pudesse trabalhar aos 2 anos e meio. A psicopedagoga lá do jardim falou: olha, tem alguma coisa com o filho de vocês, porque as crianças estão brincando aqui, ele vai para lá, ele monta no carrinho e roda as rodas, ele não dá função ao carrinho. Ela não sabia o que era autismo, essa senhora. Ela reparou que ele não ficava com as outras crianças, não se sentia bem com as outras crianças, só gostava de ficar isolado e dava função diferente para as coisas, ou então queria ficar o tempo todo dormindo, quando não estava agitado, correndo e dando volta. Aí, somado ao fato dele não falar e ter distúrbio do sono, acordar de noite gritando e umas outras coisas, nós começamos a fazer uma série de exames, vários exames, pensando que era surdo. Ele esbarrava nas coisas pensando que era cego. Aí, exame de acuidade visual, exame de vista, mapeamento cerebral, 2 horas, insônia induzido para ver se tinha má formação, exame de genético para ver se tinha algum problema congênito. Depois de ter uma pilha de exame, pediatras e médicos e tal, aí um médico falou: olha, você precisa ir num psiquiatra. Um menino com 2 anos e 9 meses. O que eu ia fazer no psiquiatra? Não tinha sinal, não tinha nada ainda que dissesse que ele era uma pessoa especial, só era diferente. Aí o psiquiatra, com aquela pilha de exame na mesa, olhou o Rafael uns 30 minutos, botando o carrinho enfileirado, sentando no carrinho, rodando a rodinha, falou: o filho de vocês tem autismo infantil precoce, tem que começar o tratamento. Isso foi em 1999. Rafael tinha 2 anos e 9 meses. O tratamento tem que começar ontem e não tem tratamento público, talvez privado, a um custo elevado. E se vocês não começarem isso urgente, a expectativa é que ele não vá para a escola e talvez se torne um adulto incapaz para o convívio social. Vocês imaginam a criança brincando e você ouvindo uma sentença quase que de morte do seu filho. Era o nosso primeiro filho. Então eu virei para minha esposa e falei: nós vamos fazer de tudo que for possível para que o nosso filho não passe por isso que essa senhora falou. E nós fizemos. Fomos para a internet. Na época era internet de escada 50K e que só conseguia velocidade maior de madrugada, né? A impressora era matricial, então vocês veem o tamanho da dificuldade da época, 1999. E a gente foi para a internet, eu fui para só não fui para o exterior, mas aqui no Brasil, onde se falava de autismo, eu estava indo atrás, para me saber, entender. E aí descobri que tinha algumas associações, pais se reunindo, baixava matérias de fora do país, de terapias, de técnicas, e encontrei um centro que tinha sido recentemente criado por um empresário na Barra da Tijuca. O filho dele era autista. Ele criou um centro de tratamento, tinha grana, mandou gente para fora para aprender, e eu tive a oportunidade de colocar Rafael nesse centro e fazer outras terapias fora. Então, meu gasto na época era 90% do meu salário e da minha esposa junto, 70, 80, às vezes dava 90, e a gente se virava para dar o melhor
tratamento possível para o nosso filho. Então isso aconteceu com o nosso filho. A gente tinha que dar estrutura, organização para que ele pudesse ter o desenvolvimento próximo do normal. E é dessa maneira que trata o autismo. Infelizmente é assim, não tem outra alternativa. É estimulação de segunda a sexta, no mínimo 5 horas por dia, com vários terapeutas: fono, psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neuro, musicoterapeuta. E os profissionais têm que estar adaptados, conhecer sobre o autismo para adaptar o conhecimento dele às necessidades do autista, para que ele tenha atenção, tenha memória, faça planejamento, se organize. Então, desde ir ao banheiro, escovar os dentes, controle esfínctere, tem que ensinar tudo para criança autista, tudo. A casa da gente vira um laboratório. Eu e Rosângela, minha esposa, tivemos que aprender como cuidar do Rafael. Bom, ao longo dessa jornada, eu fui conhecendo, aqui eu já acabei falando sobre isso, a tríade, que é a interação, fala. Ao longo dessa jornada eu fui conhecendo outros pais, em 99, 2000, e fui conhecendo pais que os filhos já tinham mais de 15, 16, 17, não tiveram estimulação e viviam com os filhos presos dentro de casa. Os pais separavam, a mãe ficava sozinha e sem recursos, vivendo com a ajuda de vizinhos. O filho quebrando tudo dentro de casa, não teve terapia, não teve oportunidade de ser tratado. E aos 15, 16 anos, o fim desses jovens é uma clínica para internação de pessoa psiquiátrica. E o autista não é pessoa psiquiátrica, não é da psiquiatria o tratamento do autismo. E na época, em 99, 2000 e antes disso, o autista não era nem considerado pessoa com deficiência. Apesar de ter uma série de deficiências, não era considerado na legislação pessoa com deficiência. Até então, eu nem sabia o que fazer. Eu ouvia essas histórias, ia para palestras, as mães diziam: moço, o seu filho tem 3 anos, luta pela gente, você é mais jovem, tem mais capacidade que a gente. Quantos pais estão com os filhos? Então eu comecei a pensar, quem pode fazer alguma coisa? Né? Poder público, né? Voltando aqui, só para vocês terem uma ideia, a prevalência do autismo, em 2001, aí no canto aquela barra, era um autista para cada 250 crianças nascidas. Em 2009, era uma criança autista para cada 110 nascidas. Em 2012, uma criança para cada 88 nascidas. 2013, uma para cada 50 crianças nascidas. A projeção a partir desse avanço é para 2025, para cada 2 crianças nascidas, uma ter autismo. Aí qualquer um de vocês vão perguntar: meu Deus, essa é epidemia. Isso daí é nos Estados Unidos. O Brasil não tem estatística para isso não. Os Estados Unidos faz controle e estatística para isso. O que está acontecendo é o que a gente está respirando, comendo, bebendo. Até agora a medicina ainda não sabe. Lá nos Estados Unidos se gasta milhões de dólares para tratar e para descobrir a origem dessa síndrome. Então aqui no Brasil a gente não tem nada, né? Então, voltando, pode passar. Quando eu conheci essas mães e esses pais, nós então tivemos noção do problema no Brasil do autismo. Eu vou passar agora um vídeo de como é o dia a dia de uma pessoa com autismo severo. Uma história... É uma história muito bonita, é um caso de uma menina do Canadá. Lá o pai conseguiu investir com tratamento, apesar de ser um autismo grave, mas é uma história muito interessante. É legendado para vocês acompanharem. Most remarkable coming out event we've ever seen. A little girl is unable to speak a word or connect to the world around her in any way, or so everyone thought, until she turned 11 and suddenly something remarkable happened. ABC's John McKenzie has the story of a girl breaking out of her own body. You don't know what it feels like to be me. When you can't sit still because your legs feel like they're on fire, or it feels like 100 ants are crawling up your arms. How is it that these powerful words came out of this flailing body? People look at me and assume I am dumb because I can't talk. Something extraordinary happened to this 14-year-old.
who was written off as mentally deficient, something that may help unlock the mysteries of a baffling disorder. What do I want? I want to be like every other kid. But I can't, because I am Carly. Born in Toronto, Canada, Carly Fleischman was 2 years old when it became clear she was not keeping up with her twin sister Tara. When you're told your child is going to be developmentally delayed, that they might achieve the developmental level of a 6-year-old, it's like being kicked in the gut. When Arthur Fleischman and his wife Tammy learned the diagnosis was autism, they expected the worst, that the twins were headed in different directions. And how bad did it get for Carly those first few years? Awful. Part of her delays prevented her from walking, from sitting up. It was clear that Carly, like most autistic children, was lost in her own world, perpetually swimming underwater. And all the doctors would say, you're the parent. You should do as much as you feel you need to do for this kid. Carly, stand up. The Fleischmans were on their own. Experts told them that early intervention was critical. You use your fork. So ever since Carly was 3, her therapy has been intensive, unrelenting. This took about 40 to 60 hours a week of one-to-one therapy. She always had about 3 to 4 therapists working with her. And if you're not getting results with one approach, you move on and you try something else. You didn't give up. You pushed Carly. And when you look in Carly's eyes, you can see an innate intelligence, so we never gave up. We never gave up. But if there was intelligence, Carly's ceaseless rocking, flailing arms, and tantrums hid any trace of it. Worse, she couldn't speak. Not a word. I did not have any expectation that she would have a fluent form of communication. Dr. Nicole Walton Allen is a clinical psychologist who led Carly's therapy program. Her profile was that of a child who was severely autistic and more than likely moderately mentally retarded. And did you ever think about institutionalizing her? We had friends saying, you've been plugging away, spending thousands of dollars on therapy. You're not really seeing the progress. So, of course, you start thinking about, should she be in a group home? But you decided against this. I could never do it. Could never do it. How can you give up your kid? Despite thousands of hours of therapy over months and years, Carly's progress was excruciatingly slow. That is until one day 3 years ago when Carly was 11. She ran to a computer for the first time, and what happened next was a breakthrough so profound it would finally pierce Carly's silent, secret world. And she was quite distressed, and she starts to spell H-U-R, and it was like T, hurt. And then a little bit later on, she spells H-E-L, and we kind of pushed her to finish, and she puts P, so she spells help. Afterwards, she sort of got up, went behind the couch, and she threw up. Barbara Fenton Nash is one of Carly's longtime therapists. So what did this tell you? It told us that there was a lot more going on there than we knew, and to us that was a breakthrough moment because we hadn't specifically taught her the words. And at first we didn't believe it. Knowing this child for 10 years and never seeing her write a thing, of course you're going to be skeptical. Everyone was, including her other therapists, who were now desperate to see proof. But Carly refused to type, exhibiting the same hysterical behavior that led experts to label her as mentally retarded. She would strip off her clothes. She would go into the bathroom and she would engage in fecal smearing. So the typing was great, but no one could see it. What was needed was some tough love. If Carly wanted something, she would have to type for it. First type, and then you get it. Let's go. Oh, she had to work for it. If she wanted information, if she wanted to go somewhere, she had to type by herself. Finally, several months later, Carly began to type for others. She started to realize that by communicating, she had power over her environment. And what came through her finger, typing one letter at a time, with fluency no one could believe, was astonishing. I am autistic, but that's not who I am. Take time to know me before you judge me. I am cute, funny, and like to have fun. Through her torrent of words, Carly began to unravel the mysteries behind her often wild behavior. Like banging her head. Because if I don't, it feels like my body is going to explode. It's just like when you shake a can of Coke. If I could stop it, I would, but it's not like turning a switch off.
I know what is right and wrong, but it's like I have a fight with my brain over it. Use your words. And Carly was not shy about expressing her desires and frustrations. I want to be able to go to school with normal kids, but not have them getting upset or scared if I hit a table or scream. I want something that will put out the fire. We were also horrified because for years we had spoken in front of her as if she wasn't there. Now, for the first time, Carly was able to have conversations with her parents. You can write back to Dad? I want to go on a snowmobile. Can we do it? Will you go on one? I think it would be fun. So here's your daughter, and finally you get to meet her. What was that like? Overwhelming. Overwhelming. I stopped looking at her as a disabled person. You promised. Did you lie to me? And started looking at her as a sort of sassy, mischievous teenage girl. I want people to know that no one is telling me what to say, and I don't have a hand up my butt like a puppet. Carly has been very clear that she sees herself as a normal child, locked in a body that does things that she has no control over. Side by side with her twin sister Taryn, it would be easy to dismiss Carly as intellectually challenged. That is, until you ask her a question. Carly, why do autistic kids cover their ears, flap their hands, hum, and rock? It's a way for us to drown out all sensory input that overloads us all at once. We create output to block out input. Carly's brain, unlike most people's, is overwhelmed by the senses of sight and sound, taste and smell. Our brains are wired differently. We take in many sounds and conversations at once. I take over 1,000 pictures of a person's face when I look at them. That's why we have a hard time looking at people. The one thing she can control is when and where she'll type. Oh, this is John. This is John. And usually she needs to be motivated. Finish up, you're doing great. When I tried making conversation with Carly, she would not type back. I'll tell you anything you want to know. Her finger hovering over the keys for hours, until I brought up my teenage son. He wants to play football. No, she's smiling. It's going to be something funny. Are you embarrassed? Come on, we want to hear what you have to say. Yes, I guess he's cute. 2 years that we've been communicating, and every time she writes something, there's a little bit of that sense of awe. The room resembled a ship's cabin. Dear Dad, I love when you read to me, and I love that you believe in me. I know I'm not the easiest kid in the world. Can you guess? However, you are always there for me, holding my hand and picking me up. I love you. I'll go through many sleepless nights to hear that. I'll spend every penny we have to hear that. Was there one writing in particular that left a lump in your throat? In this writing, where she says, "You've never been in my body. I wish for one day you could be in my body." A year after we first met Carly, she is happier, calmer, more independent. Come on, let's get this in the hand. She's even writing a novel. I think that humankind is just oblivious to things that have been around for many years. She also has her own internet blog and twitters regularly, answering questions from people all over North America. I think Carly knows that she now has a voice that can help other kids. Now she looks at herself as someone who can make a mark on the world. And that's got to be life-changing. What do you hope for Carly now? I want her to be happy. I want her to have dreams and goals and accomplish those goals in spite of her challenges. I think the only thing I can say is don't give up. Your inner voice will find its way out. Mine did. Gente, se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, porque ficou cortando, vocês jogam no Google a história de Carly, uma menina canadense, Carly autista, e aí vocês vão ver o vídeo. É uma história incrível de alguém que não desistiu, apesar dos tremendos desafios. Uma das coisas que ela falou ali que deve ter chamado a atenção de vocês: o autismo não me define, eu sou uma pessoa. A síndrome, a doença, o fato de ser surdo, cego, isso não me define, eu sou uma pessoa. O segundo, que é um dos grandes enigmas do autismo, eles têm uma hipersensibilidade. Então os órgãos de sentido deles percebem coisas que a gente não percebe. Ela disse que quando olha para o rosto de uma pessoa,
o cérebro dela tira várias fotos, isso irrita o cérebro dela. Alguns têm uma acuidade auditiva tão sensível, é o caso do Rafael, que com o microfone a essa altura ele já está com a mão chapada no ouvido. Tem que ser tom baixo, som baixo. Na escola foram grandes problemas com a sirene. Ele jogava tudo no chão, se sacudia e botava a mão no ouvido. Tem algumas crianças autistas que com a luz fluorescente, que ela pisca a 65 Hz por segundo, e a gente não percebe, nosso cérebro dribla isso. A criança com autismo percebe como se fosse uma luz estroboscópica de danceteria, que é a luz pisca intermitente. Eles percebem como se estivessem numa danceteria. E alguns autistas ficam desorganizados dentro da sala, ninguém sabe porquê. Quando trocam a lâmpada fluorescente por uma de tungstênio, aquela amarela, ele fica tranquilo porque ela não pisca. E nós não sabíamos disso. Foi os avanços em pesquisas. Então, juntando todo o conjunto da obra é algo que desafia a ciência. Agora sim, vou fazer um breve relato do que eu tive que fazer ao conhecer esse drama, tratando meu filho, a exemplo daquele pai, gastando e gastaria mais de novo e quanto mais eu tivesse. Mas aí eu conheci a história de outras pessoas, como um autista em 1999. Não vou abrir, tem uns links, não vou abrir para não tomar mais tempo. Em 1999, uma mãe abandona um menino de 10 anos amarrado por uma fralda no hospital psiquiátrico Dom Pedro II. O menino tinha autismo, ela abandonou ele ali porque ela não tinha condição de tratá-lo. Isso saiu no jornal Extra. Mãe abandona. Eu tinha o meu filho, eu e minha esposa pensando, meu Deus, como uma mãe pode abandonar uma criança com autismo? Então, em 2004, eu procurei a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não sou advogado, não tinha amigo advogado, achei que alguém tinha que fazer alguma coisa, fui à Defensoria Pública e solicitei que fosse feito alguma coisa, porque no Brasil não tem diagnóstico precoce, nem tratamento multidisciplinar, nem acompanhamento psicológico para os pais. A Defensoria, então, eu não sabia, né? Não sou formado em Direito, a Defensoria não atua no Brasil, atua no Estado do Rio de Janeiro. Então eu entraria com uma ação a nível estadual, mas eu não queria uma ação para mim, eu queria para todos os habitantes do Brasil. Eu falo, então você entra aqui na Defensoria, a gente entra com uma ação civil pública para os moradores do Estado do Rio de Janeiro, e depois o senhor tem que ir no Ministério Público Federal entrar com uma ação no Ministério Público Federal contra o Brasil, e eu fiz isso depois. Então na Defensoria entrei com uma ação, levamos especialistas, eu conheci especialistas, subsidiamos. Clica para ver se... não, acho que não vai abrir. Subsidiamos os defensores para que fosse feita uma ação. Em 2005 foi feita ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro, pedindo diagnóstico precoce, tratamento multidisciplinar e acompanhamento psicológico. O Estado, infelizmente, tem prazo dobrado, é um ente público, para postergar e adiar o processo. Não era uma ação individual, era uma ação coletiva, ação civil pública. Quem é da área do direito deve saber muito melhor que eu sobre isso. Não era para mim, era para uma coletividade. E a função do Estado defender, está na Constituição, não só na Constituição de 88, mas na Constituição estadual, que preconiza que o cuidado da pessoa com deficiência é obrigação do Estado. E o Estado adiava, postergava. Aí em 2007 eu procurei, de novo, todo mês, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses eu estava em contato com a Defensoria, e o processo andou, não andou, foi para a perícia, ficou na perícia 2 anos. Então, lendo e estudando, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais para erradicar isso, erradicar aquilo, só no papel. E o Brasil, em 1999, fez um acordo internacional para erradicar toda a discriminação contra a pessoa com deficiência. Eu falei, então, nós podemos entrar com uma ação contra o Brasil na OEA, já que ele tem um fórum lá fora. Ele é signatário do acordo. A Defensoria falou, olha, nunca fizemos isso, isso é direito internacional, vamos ter que procurar alguém aqui. Isso foi em abril. Quando foi em agosto de 2007, a Defensoria Pública entrou com uma representação contra o Brasil na OEA por não ter tratamento para pessoa com autismo. Isso, na época, saiu, é aquele item ali, saiu no Jornal do Brasil, no item de baixo. Aí, saiu no Jornal do Brasil, publicando no Brasil, corre o risco de ser condenado pela OEA por não ter tratamento para autista. Não vai abrir.
Nesse mesmo tempo, né, a gente tem uma ação contra o Estado do Rio, ação civil pública, uma representação no OEA, e as mães precisando urgentemente de que algo fosse feito, né, as pessoas que não tinham recurso para pagar, porque eu tinha, corri atrás disso. Então eu procurei a Câmara de Vereadores no município do Rio de Janeiro, procurei um vereador que eu vim acompanhando, entrei no gabinete, precisamos fazer uma lei para as pessoas com autismo. Vereador, o que é autismo? Eu levei material para ele, levei especialistas que iam comigo, explicamos o que era e montamos uma lei. E fizemos a lei 4.709 em 2007. Teve uma tramitação, foi em 2006, teve uma tramitação longa, só foi aprovada em 2007. O prefeito da época vetou a lei. Os vereadores, levamos pais para a Câmara de Vereadores, derrubamos o veto do prefeito e foi aprovada pelo presidente da Câmara de Vereadores em 2007. Em janeiro de 2008, esse prefeito entra com uma ação de constitucionalidade da lei e essa ação foi parar no STF. Ganhamos somente em 2010. Bom, então nós tínhamos uma ação civil pública em 2005, uma representação contra o Brasil na OEA em 2007 e uma lei municipal que estava sendo contestada na justiça porque o prefeito não queria que a lei fosse aprovada. Só me restou o quê? Vou para o Congresso Nacional. Escrevi uma carta, eu olhei para o Congresso Nacional e falei, em quem que eu vou mirar? Então eu acompanhava alguns senadores, alguns deputados e tal, e eu escolhi o senador Cristóvão Buarque. Me pergunte por quê, mas eu achei que seria a pessoa. E o Cristóvão Buarque, em 2009, ele era presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Participação Legislativa no Senado. Mandei uma carta para ele e contei toda a história. Desde quando eu comecei, com matérias de jornais com crianças abandonadas, enclausuradas, ação na justiça, representação na OEA, a lei municipal que o prefeito vetou e fez o favor de entrar com uma ação de constitucionalidade, porque ele não queria implementar a lei, e solicitei ao senador uma audiência pública no Senado Federal. Uma semana depois, ele deu o telefone do meu trabalho, porque o maior tempo que eu estava era no trabalho. Uma semana depois, meu chefe me chama, Ulisses, estão querendo falar com vocês, e é do gabinete do senador do Cristóvão Buarque. O que você está arrumando? Falei, espera que o senhor vai ver. E aí, conversando com a secretária do senador, está agendada uma audiência, isso foi em abril, está agendada uma audiência para 24 de novembro de 2009. O senhor venha preparado, os senadores vão estar aqui para ouvir o senhor. Então, gente, aí em 2009 a internet já era melhor, mais rapidinha, né? Joguei lá, vieram pais do Rio Grande do Norte, Piauí, Minas Gerais, Paraná, pais vieram de vários lugares, lotamos aqueles ambientes onde tem audiência no Senado, lotamos aquilo de pais e de crianças autistas. Os senadores então ficaram nos ouvindo. Levamos médicos para falar, eu também falei, várias pessoas falaram. No final de 3 horas e 45 minutos, numa das audiências históricas, os senadores mesmos disseram, nunca tinham tido uma audiência dessa lá no Senado, disseram, vocês vão fazer a lei. Falaram assim mesmo, vocês pais vão fazer a lei. Apontou para a gente, essa casa vai receber a lei de vocês, façam a lei e tragam para nós. Então em 2010, como eu já tinha feito a lei no município, nos reunimos com pais, pessoas mais capazes que eu, fizemos uma lei, mas um artigo que eu tinha colocado na lei municipal, eu falei, esse artigo tem que estar na lei federal. A pessoa com autismo ser considerada para todos os efeitos legais, pessoa com deficiência. Porque ela tem uma série de desafios de deficiência e ela não é considerada pessoa com deficiência. Aí colocamos ali terapias, a obrigação da escola ter um profissional adaptado para a educação, acompanhamento, uma série de coisas na lei. É a lei 12.764, se vocês jogarem na internet vão ver a lei que a gente fez. Então em 2010 entramos com o anteprojeto, 2011 tramitou. No determinado momento, passando em comissões, o senador me ligou e disse, Ulisses, você quer vir aqui no púlpito do Senado defender a sua lei? Eu falei, eu vou. E foi aquele vídeo que vocês viram no início, no púlpito, defendendo um projeto de lei para todas as pessoas que estavam lá no Congresso Nacional. E em 28 de dezembro de 2012, a presidente Dilma sanciona a lei do autismo.
Foram 2 anos de tramitação, tem projetos que ficam anos no Congresso para ser aprovado, e a gente conseguiu aprovar com 2 anos uma mobilização nacional. Inclusive, existe um movimento, em 2008, o presidente da ONU, o Ban Ki-moon, decretou que 2 de abril, a partir de 2008, era o dia de comemorar o Dia Internacional do Autismo, porque o autismo não escolhe classe social, nem país rico nem pobre, ele está em todos os lugares. Então a ONU decretou que esse dia seria um dia para se discutir o autismo no mundo. E aí um movimento americano chamado Autism Speak teve a ideia de iluminar monumentos de azul. Por que o azul? O autismo ele tem uma prevalência, para cada uma menina, ele acomete 4 meninos. Então ele acomete mais meninos que meninas. E aí a cor azul, o Cristo Redentor. Não me pergunte como, eu fui atrás. O Cristo Redentor ele tem direito de imagem. Qualquer empresa para fazer alguma apresentação próxima ao Cristo Redentor tem que pagar caro. Eu consegui que o Cristo Redentor fosse iluminado de azul de graça e entrou no calendário para sempre. Todo dia 2 de abril, se passarem no Cristo Redentor e olhar, ele vai estar azul, porque a causa era muito maior do que a necessidade de se pagar por isso. Consegui sensibilizar várias instâncias que são responsáveis pelo direito de imagem, e aí iluminamos o Cristo Redentor em 2011, e aí passou-se a iluminar tudo de azul a partir do Cristo Redentor em 2011. Isso acelerou, a mídia acompanhou isso, fizeram novelas depois na sequência. Teve um programa do Dr. Drauzio Varela em 2013, foi um mês de agosto inteiro no Fantástico falando de autismo, porque era preciso que a sociedade conhecesse esse problema. Então hoje, com a lei aprovada, nós ainda não temos o objetivo pelo qual nós fizemos isso, que é a aplicação da lei. Nós temos várias legislações no país que fazem do país uma potência em leis, e eu nem sou da área do direito e sei disso. Agora, por que essa potência em leis, que é para deixar qualquer estrangeiro ruborizado de ter tanta lei, elas não são efetivamente aplicadas? Aí é uma pergunta que eu lanço para vocês: por que as leis não são aplicadas? Eu acho que é necessário uma grande reflexão, independente da gente estar na faculdade, de eu ser gari, policial, vendedor, o que for, que a gente passe a pensar sobre isso. Nós temos uma série de legislações aprovadas que não são aplicadas nesse país, porque quem detém o poder de as executar, não as executa. Então nós, cidadãos, que estamos do lado de cá e pagamos nossos impostos, vamos ter que fazer o caminho inverso, como eu fiz, de ir aos legisladores, propor uma lei de origem popular. Nós temos 3 leis de origem popular: Maria da Penha, Ficha Limpa e a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo. A Lei 12.764 foi batizada de Lei Berenice Piana, porque em 2012, quando a lei ia ser aprovada, o senador liga: Ulisses, precisamos dar um nome, porque a lei ela pega quando ela tem um nome. E qual é a tua sugestão? E eu podia dar o meu nome. Essa lei podia ter meu nome, Ulisses da Costa Batista. Mas eu sabia que 70% dos lares onde tem uma criança autista, os homens vão embora. Infelizmente eu sou exceção, infelizmente eu digo isso, e as mulheres ficam com as crianças. Então eu falei: senador, essa lei precisa ter nome de mulher, porque o peso de ter que passar por todos os dramas de ter uma criança autista está no ombro das mães, e essa mãe esteve sempre comigo desde o início, lutando comigo. Então, não sei se alguém já ouviu, ela vai muito na Fátima Bernardes, sempre no mês de abril ela é chamada e dá entrevistas. Falei: tem que ser a Berenice. Então o senador deu nome a meu pedido da Lei Berenice Piana, Lei 12.764. Eu termino agora com essa reflexão. Como eu disse, o Brasil é uma potência em leis. O que será que está faltando para que essa potência de fato aconteça? Então, é dever de todo cidadão brasileiro consciente dar o melhor de si, para que o convívio com as demais pessoas seja justo e solidário,
fruto de processos culturais e educacionais para que alcancemos uma organização social tão necessária quanto o ar que respiramos. A gente precisa de segurança, a gente precisa de saúde, a gente precisa de transporte adequado, a gente precisa de gente respeitando. Então é por isso que nós temos que lutar, que a organização social seja tão necessária quanto a água. A água a gente fica horas sem beber água, dias, mas o ar não. Se a gente ficar mais de 2, 3 minutos sem ar, a medicina diz que talvez 5 minutos. Então é isso que tem que ser o ar. A necessidade de uma sociedade organizada tem que ser tão necessária quanto o ar. Se não for assim, nós não vamos construir uma sociedade organizada, mesmo sendo uma potência em leis. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com esse pensamento, meditando sobre isso. E por fim, a garantia e a efetivação de nossos direitos advém da conscientização dos nossos deveres. Eu podia continuar com meu filho, fazendo o tratamento dele, que eu já estaria cumprindo com o meu dever de pai e cobrando meus direitos, cobrando da saúde, cobrando da educação. Mas eu quis fazer o caminho inverso, porque eu também sou cidadão, além de pai eu sou cidadão. Então, se eu tenho direitos, eu também tenho deveres. Então eu intuí isso, eu pensei isso. Eu só posso ter direitos na medida que eu tiver consciência dos meus deveres. Se eu quero uma rua limpa, se eu quero uma luz acesa, se eu quero algo funcionando, eu tenho um compromisso com isso, né? Agora, na Copa do Mundo em 2014, para mim foi uma vergonha o que eu vou dizer para vocês, mas foi um banho de civilização quando o Japão, uma pena que o Japão não foi até a final do campeonato, porque a gente teria um banho de civilização. Quando terminava os jogos onde o Japão estava, a câmera filmava os japoneses recolhendo lixo. Eles levavam sacos, porque lá na cultura deles não se pode jogar lixo no chão. Eu estou vendo aqui um copo descartável aqui no chão. Então nós somos responsáveis pelo ambiente que nós estamos. Não é porque tem uma pessoa que vai varrer que eu não vou, se eu sentei e vi um lixo, eu não vou tirar esse lixo e vou jogar fora. Meu Deus! Se você vai ao show de fogos no Réveillon, quando termina o Réveillon, é toneladas de lixo. Não querendo fazer propaganda, mas em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, os jovens, quando terminavam os eventos, eles saíam recolhendo e separando o lixo pela categoria, se era orgânico, se era inorgânico, se era plástico. Então os jovens têm uma força de mudar, porque ele aceita muito mais aquilo se ele for sensibilizado. Então aqui temos jovens, sejam vocês então sensibilizados para lutar por uma sociedade que precisa de uma organização social, mas que a gente não tenha a vã inocência de achar que isso vai acontecer num passo de mágica. Eu termino, pode passar. Eu termino deixando ali meu contato, meu e-mail Costa Ulisses, Facebook Ulisses da Costa, telefone é aquele ali. Se alguém conhecer algum caso de algum pai, alguma mãe, eu acompanho, dou orientação, encaminho para terapia, né? Se a pessoa tem condição de pagar, se não tem, eu procuro algum lugar onde tenha terapia gratuita e a gente procura ajudar. Eu vou deixar aqui, eu escrevi um livro, Autismo no Brasil, um grande desafio. Vou deixar aqui um exemplar na faculdade de presente, e gostaria muito que vocês, ao saírem daqui, fossem multiplicadores, não somente da luta do autismo, mas fossem multiplicadores de uma sociedade organizada, justa e solidária, mas que nós fôssemos os promotores disso. Não vamos esperar amanhã, nem o vizinho, nem o professor, não, que seja eu o primeiro a dar o primeiro passo. Obrigado. Eu vou abrir para quem quiser, né, fazer alguma pergunta, algum questionamento, mas em primeiro lugar agradecer ao Ulisses, antes de mais nada, pelo exemplo, né? Exemplo não só de pai, mas principalmente de cidadão, né? Desse olhar que ele procura ter, um problema que poderia ser um problema dele, né? Ele trancar a porta, como muitos pais fazem por aí, né?
A gente sabe que historicamente existem famílias que têm muitas vezes vergonha de ter um filho, né, com algum tipo de deficiência, e ele, pelo contrário, fez desse desafio dele um desafio que ele pudesse travar uma luta e acrescentar isso para todos nós, né? Como ele demonstrou ali e as estatísticas estão mostrando, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E amanhã, daqui a pouco, a gente está com uma situação como essa na nossa casa, né? Com um filho ou com um neto. A vida tem uma série de surpresas para a gente, né? Então, antes de mais nada, fica para a gente esse ensinamento, né? Como Ulisses disse, ele saiu daqui de Campo Grande, né? Enquanto tanta gente tem a síndrome do patinho feio, né? De que eu não consigo, eu não posso, né? Ele veio aqui hoje para falar isso para a gente, que ele é daqui, ele saiu daqui da região, né? E foi alguém que encarou esse desafio. E o que eu preciso fazer para poder mudar? É preciso ir ao Senado? Vamos ao Senado. É preciso ir à ONU? Vamos à ONU, né? Onde a gente tiver que ir, a gente vai, mas vamos atrás desse nosso propósito. Então, e o que me chama muita atenção nessa fala dele é que Ulisses não é do direito. Talvez seja até por isso que ele não tenha se curvado, né? Que às vezes a gente estuda o direito e aí a gente se acomoda, já que a gente é estudante de direito, já que a gente é operador do direito, mas a gente acaba que se afasta, né, das reais necessidades. Então, o projeto pedagógico da São José, eu acho ele muito interessante nesse aspecto. Para muita gente, aquelas disciplinas que tratam de políticas públicas, né, terceiro setor, que são disciplinas que estão ali, que na cabeça de muita gente está para encher a grade, para ocupar tempo, depende da aplicação que você dá para aquela ferramenta. Então, essas disciplinas dentro do projeto pedagógico, elas têm a sua finalidade. É formar um cidadão, independentemente do curso que ele esteja fazendo na instituição, apto a ser um cidadão melhor, apto a ser uma pessoa que tem conhecimento do que é uma política pública, que tem conhecimento do que é um terceiro setor, e que se ele é estudante de direito, de fisioterapia, de educação física, de biologia, do que for, ele, antes de mais nada, ele é um cidadão. Então ele tem as suas competências específicas dentro das suas áreas, mas ele é um cidadão e ele precisa enxergar isso. Agora, vai de como a gente recebe, né? Se a gente olha simplesmente como uma matéria para fazer o ponto, para passar, para pegar o diploma, né? Aí realmente é chato, eu não tenho dúvida disso. Mas se a gente vê isso efetivamente como um ferramental de formação, aí a gente sai daqui diferente, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, falar alguma coisa? Boa noite, meu nome é Valmor. O senhor falou bem ali do tratamento, mas acho que o mais difícil é o diagnóstico. Meu sobrinho, ele desenvolveu a fala até um determinado tempo, depois parou. Resumindo a história, daí voltou com a fala, o processo normal, mas nisso você procura alguém, né? Você procura um médico, dá o plano de saúde, mesmo com o plano de saúde, 2, 3 meses uma consulta. Daí o médico diz que sim, pode ser síndrome de Asperger, é um autismo leve. Daí a psicopedagoga diz que não. Daí quando você busca outras opiniões, a psicopedagoga diz que sim e o médico diz que não. E cada vez que você vai, cada vez um diagnóstico diferente. Então acho que se tivesse um centro de referência para diagnosticar primeiro, já seria um grande avanço, porque hoje ele está com 7 anos de idade. Desculpa, eu não sabia a idade do sobrinho. Ele está com 7 anos de idade e você ainda fica naquela dúvida, porque ele responde as coisas com fala de desenho, agora ele já começa a encaixar melhor e você fica naquela dúvida: será que ele tem Asperger? Será que... São tantos serás que é difícil. Olha como, muito bem colocado por ele, olha como o senso comum dá o norte para a gente. Se você é cego, qual a primeira coisa que vem na mente da gente? Se uma pessoa cega, ela vai para onde? Benjamin Constant.
Se a pessoa é surda, ela vai para onde? Para o INES, Instituto Nacional dos Surdos. E se a pessoa tem Down, ela vai para as APAES. E se a pessoa é autista? Centros de referência que nós colocamos na lei. Pois nós estamos ainda, desde 2012, brigando, nós vamos a Brasília, criamos um grupo de trabalho para que seja convencer o governo que a lei está assinada, mas é um papel. Eles não querem aplicar, eles não querem criar um centro de referência para tratamento, porque lá nesse centro teremos terapeutas habilitados para dizer se é A ou se é B. Da maneira como está, a gente leva num especialista, ele diz uma coisa, o outro diminui e o outro talvez diga que nem é aquilo. Então, nós, na lei que nós fizemos, nós pedimos que fosse criado um protocolo para investigação e diagnóstico precoce. Mas isso tem que estar na mão de pessoas capacitadas. Então, daí a ideia da criação de centros de tratamento. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é ter um centro como o INES, Benjamin Constant e como as APAES. Alguém quer fazer? Boa noite a todos, professor Antônio Renato, a mesa de debate, os demais colegas de turno aqui. E são duas perguntas. Primeiro, também queria parabenizar toda a luta que o senhor teve aí. Eu sei que não deve ser fácil, imagino a luta que foi para a sua família. Parabenizar pela iniciativa. A primeira pergunta é, por exemplo, na época que o senhor procurou o Senado, não tinha um componente do time que tem hoje, que é o senador Romário. A gente sabe que na família dele ele tem uma filha deficiente com Down. E como mesmo o senhor citou, a gente tem problema com políticas públicas que façam que a norma vigente tenha eficácia. Se o senhor já procurou contato com o senador Romário para ver se há mais ideias de política pública, até porque ele tem grande influência na mídia, para fazer acontecer, né? Porque nem sempre o que está escrito a gente consegue colocar em prática. A primeira pergunta é essa, se há algum tipo de apoio de parte dele ou se foi procurado. E a segunda, quando o senhor mostrou ali a cronologia do que o senhor descobriu o problema, quem o senhor procurou primeiro, acho que a partir de 2005, se não me engano, foi 2005, correto? O senhor citou ali que foi na esfera municipal. Criou-se também uma lei municipal, né, dentro do, acho que quase 2 anos de tramitação. Aí a pergunta é, se hoje assim, o senhor acha que teria economizado tempo caso tivesse já procurado a esfera federal, primeiramente, porque quando na esfera municipal eu acho que ficou uma coisa meio restrita, né, como um direito para poucos, né, e se fosse direto na esfera federal, teria sido algo mais abrangente. Ou se pelo fato do senhor ter procurado primeiro a esfera municipal e ter conseguido, né, enfim, colocar a lei em vigor, se isso também legitimou de alguma forma quando o pedido chegou lá em cima no Congresso. Eu queria saber se o senhor acha que o senhor perdeu tempo com a esfera municipal, podendo ter já subido, ou se de certa forma isso auxiliou para legitimar o pedido do senhor. Muito obrigado aí pela pergunta. Primeiro, com relação ao senador Romário, eu infelizmente não tive contato com ele. Alguns pais procuraram o senador, mas quando nós o procuramos a lei já estava aprovada. E agora, praticamente, a nossa briga é com o executivo. E nessa briga com o executivo, a gente precisa fazer pressão através de associações e ONGs, que nós criamos algumas, tem pais que criaram essas associações, e nós formamos um grupo de trabalho dentro do Ministério da Saúde e com um link no Ministério da Educação, para a criação dos centros de tratamento e políticas públicas na área de educação, que é um outro problema terrível, é a educação de pessoa com autismo. A gente precisa reformular a educação no Brasil. Aí saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já tem uma briga muito grande, porque as escolas privadas não querem ter a obrigação de matricular a pessoa com deficiência, porque até antes do Estatuto, a escola fazia que uma meia-culpa, ela acabava não aceitando a criança, mas a partir do Estatuto que foi aprovado, ficou 10 anos no Congresso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai entrar em vigor em janeiro, todas as escolas serão obrigadas. As públicas, a gente sabe que não dão o atendimento que deveriam, infelizmente. As privadas vão passar a ser obrigadas, então está tendo uma briga muito grande com isso. Agora, com relação ao Romário, então, quando a gente aprovou a lei, ele entrou no Senado, acho que foi a partir de 2010, e a gente já estava com o projeto já avançado. Mas ele chegou a votar algumas coisas a nosso favor.
mas nós já estávamos com outros senadores, mas ele nos apoiou sim, mas agora o projeto já é lei e agora a nossa briga é com o executivo para implementar a lei. Com relação a eu ter feito o caminho, como eu falei, eu não sou da área do direito, então eu desconhecia que esfera seria, eu fui como que tateando, né? Mas eu reconheço que, apesar de talvez ter perdido algum tempo, quando nós chegamos no Senado com calhamaço, com uma história robusta, representação contra o Brasil na OEA, uma ação civil pública, uma lei municipal, isso fez com que as portas todas se abrissem. Uma coisa que eu não mencionei, eu fui a Brasília várias vezes, e todas as vezes que eu fui, foi com dinheiro do meu bolso, pedindo desconto em férias. Por que eu estou falando isso? Não é para mim aparecer não, pelo contrário. É porque eu conheço americanos, né, que vêm ao Brasil dar palestras, que nós trazemos eles, terapeutas, e eles, quando conheceram a nossa história, eles disseram, lá nos Estados Unidos existe uma associação chamada ASA, Associação Americana de Autismo, de pais de quase 50 anos. Os pais montaram escritório em quase todos os estados americanos. Esses pais elegem senadores, elegem deputados, eles financiam tratamentos, eles se cotizam, dão palestras, às vezes vêm de graça aqui no Brasil dar palestra para a gente, e ficaram impressionados de saber que aqui no Brasil a gente faz tudo isso, mas com dinheiro do próprio bolso, porque ninguém confia de dar dinheiro para uma causa. O brasileiro é extremamente desconfiado quando se trata de bolso, de ter que contribuir. Então, por isso, nesses 15 anos de luta, foi sempre com dinheiro. Eu nunca... não, eles vão abrir uma conta, vamos colocar uma campanha na internet. Eu falei, olha, não acredito, infelizmente o brasileiro não topa isso. Prefiro ir sozinho, para que depois ninguém tenha que vir me cobrar, cadê o meu dinheiro? Onde você está colocando o meu dinheiro? Infelizmente isso não é da nossa cultura, infelizmente. Mas os americanos, eles criam associação, eles elegem e eles fazem com que a coisa aconteça. Talvez a gente tenha que ouvir isso para a gente passar a mudar essa história. Mas alguém quer... Oi, quer? Você? Boa noite, meu nome é Brenner e como o colega fez ali, eu queria cumprimentar o senhor. Creio que o senhor serve até como exemplo para os operadores de direito. Como disse o professor Renato, nós temos uma tendência de nos acomodar, achar que não é possível mudar, e nada é tão difícil que não possa ser mudado. O senhor é a prova viva disso. Lhe parabenizo pela sua iniciativa. Agora, com relação à questão da integração do deficiente no ambiente escolar, o senhor citou a questão da integração na escola pública e na escola particular, que você está tentando forçar o cumprimento da integração na escola particular. Eu posso falar bem da escola pública, que é o ambiente que eu conheço. A integração é forçada e na realidade não há uma preparação de nenhum profissional dos que atuam na escola para atuar. Então, na realidade, o que acontece na prática é que o autista ou qualquer doente, eu já lidei com todos eles, são 10 anos de atuação na escola pública, eu já lidei com todos eles. Você vê que na realidade a criança acaba virando um estorvo. Por quê? Você não tem o meio não está preparado para receber ela, o profissional não está preparado, a integração é feita meio como que joga o cara aí e deixa o profissional se virar, a ponto de experiência pessoal minha, de eu ter que uma vez eu ter que medicar um rapaz, e ele era quase do meu tamanho, um negro enorme, forte, não sei o que tinha, se era autismo, não sei, mas eu ter que medicar ele porque ele estava, e a mãe pedia, porque tinha horários, e ele estava na escola, etc. E ele tomar atitudes violentas de eu ter que segurar a criança e não sabia o que fazer, com medo de machucar, o que eu faço? Quer dizer, jogaram o problema para mim e te vira aí. A ideia é essa. Então, a minha pergunta é a seguinte: a sua lei prevê a criação de uma estrutura para receber esse aluno na escola? Porque simplesmente integrar por integrar, a ideia que passa para a gente é essa, não, ele tem que ser integrado. Mas o integrar por integrar é jogar
um cara lá e criar um problema para profissionais que não estão capacitados para lidar com esse problema. Ou seja, você cria um problema, não uma solução. A sua lei prevê essa solução? Brenner, olha, excelente, né? Uma pergunta, a outra vai completando, a educação precisava de uma pergunta dessa, realmente. Quem já ouviu falar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996? Pois bem, o nosso país, uma potência em educação, não precisaria da lei do autismo. Já existe um repertório de leis que poderiam estar dando conta da problemática do autismo. E a LDB é uma delas. A LDB prevê que sejam feitas adaptações pedagógicas para as pessoas com deficiência ou pessoas especiais. Se o autista não era, na lei, considerado pessoa com deficiência, uma pessoa especial com certeza é. Então a LDB de 96 previa que fosse feita adaptações, fosse feita a necessidade de ter um profissional de apoio. Quando eu li a LDB, eu falei, meu Deus, não precisa de lei do autismo, pelo menos para a educação. Já de 1996, nós já estamos na dívida há muito tempo. Prevê, inclusive, a capacitação desses profissionais. Uma vez eu estava dando uma palestra, tem uns 2 anos, e aí no momento de pergunta desse, levantou um professor de educação física. Não para fazer uma pergunta, mas para dar um testemunho. Uma palestra assim que eu dei numa faculdade também. E o professor então contou uma história bem pequena. Ele estava numa quadra parecida com essa, dando uma aula de educação física, um sol a pino, e um garoto de jaqueta preta, todo encolhido, sentado numa arquibancada. E ele conversando com os professores, com os alunos, falou, aquele menino é da turma de vocês? Era a primeira aula do professor. Professor, mas aquele menino, ele é muito estranho, não liga para ele não. Quando a gente está aqui, ele está lá, e quando está na sala, ele nunca está satisfeito, ele está de cabeça baixa, ele fica grunhindo para a gente. O professor falou, não, ele tem que estar aqui junto com a gente. O professor subiu, e o garoto agachado com a japona. Colocou a mão no ombro dele, meu filho. Quando ele falou meu filho, ele levantou e deu uma cusparada. A sorte que o professor tinha 1,90 m, se não ia pegar, se fosse da minha altura, tinha pego no rosto. Pegou no peito do professor, a cusparada do menino. E aí, a gente sabe que a gente, como pessoa, se sente ofendido quando leva uma cusparada. Sabe o que esse professor fez? Ele, com certeza, né, ele estava além daquilo que se espera de um professor, né? Ele era um ser humano com H maiúsculo. Ele então se recolheu, não chamou a atenção do menino, voltou, se lhe disse, eu fui me limpar, voltei a dar aula para minha turma, e quando eu saí da minha turma, ele falou, eu fui direto para a coordenação. Eu quero saber tudo do menino fulano de tal, da turma tal. Perguntou aos outros professores, quem conhece esse menino, qual é a história desse menino. Ninguém, ele é problemático, quem não mexe com ele não. Ele sai da sala e some. Era um garoto problema, ninguém sabia nada. Então ele foi lá na secretaria, endereço, onde mora essa criança, esse adolescente. Ele pegou o endereço, tinha telefone, fez contato para não assustar a mãe. Falou, olha, eu sou professor tal da escola tal, se identificou, eu gostaria de fazer uma visita à senhora, posso ir na sua casa? De preferência quando o menino estiver na escola, para ele não ver, quero conversar sobre o seu filho. Ele fez alguma coisa, quebrou. Aí ele falou, não, eu quero conversar com a senhora. Ele foi na casa, fora do horário de aula dele, foi na casa da dona e soube toda a história do menino. Era um menino autista, apesar de ser Asperger, mas não tinha tido tratamento nenhum, sofria bullying direto na escola. Então ele foi, quando soube qual era o problema, ele foi para a internet ler o que era, imprimiu a apostila e chegou para os professores na reunião de professores na coordenação, disse, olha, toma para você, isso é autismo, nós vamos fazer isso. De 5 professores, 3 se levantaram, falaram, eu não quero saber disso, mas 2 ficaram. 2 professores ficaram, e aqueles 3, ele e mais 2, começaram a acompanhar o menino, e no final daquele ano ele estava assistindo aula, ele era extremamente inteligente, e aí mudou a história completamente. O professor contou esse testemunho chorando, em lágrimas. Ele falou, eu tive a oportunidade de resgatar um ser humano. Olha que como professor eu posso fazer de uma pessoa um atleta, mas eu não posso fazer com que uma pessoa seja reconhecida como ser humano. E isso eu fiz com esse garoto. E ele deu um testemunho fantástico,
que eu guardei, e quando eu tenho oportunidade, eu conto essa história. A partir quando você perguntou, eu lembrei, eu tenho que contar isso. É ser humano, nós estamos lidando com seres humanos. Os professores aqui da escola vão ver formandos, né, de direito, de educação, mas eles também, espero e acredito que seja também, eles querem ver seres humanos melhores para uma sociedade melhor. Então, se os avanços que a LDB de 96 deveria ter promovido, não promoveu, é por isso que nós estamos no estado que estamos, tendo que fazer uma lei específica para o autismo na área da educação, que prevê no diagnóstico precoce o acompanhamento com o profissional adaptado. Então, o professor com o profissional adaptado já desde o jardim, na primeira série, na segunda série, para quando ele chegar no ensino médio, ele ter capacidade de acompanhar as aulas sem a necessidade de um profissional adaptado. Mas se for necessário, ele vai ter esse profissional até na faculdade. Por conta disso, meu filho está na faculdade. E como não existe esse profissional ainda, apesar de ter leis, nós somos uma potência em leis, quem está com meu filho na faculdade sou eu. Pedi autorização ao coordenador pedagógico e eu assisto aula com o Rafael nos dias de aula dele. Ele está no 4º período de letras. Ele é autista, autismo severo, mas a gente conseguiu desenvolver uma série de terapias com ele. Ele hoje está na faculdade, uma pessoa capaz, inteligente, mas tem uma série de comorbidades, né, que o autismo ainda está presente, porque ainda não tem cura. Mas eu estou lá do lado dele. Nós deveríamos ter isso na figura de um profissional habilitado, capacitado para acompanhar desde o jardim até a faculdade, se for preciso, pós-graduação, o que seja. Eu não sei se aqui na Estácio, no programa pedagógico dele, já prevê isso, mas está aí, vocês alunos podem agora fazer gestão junto à coordenação pedagógica. Eu estou dando trabalho aqui para a coordenação pedagógica. Vocês alunos se interessavam, cá, tem acompanhamento aqui pedagógico, existe um currículo adaptado. Se o meu sobrinho vier para cá, meu vizinho que tem autismo, síndrome de Down, a escola vai receber. Tem piso tátil aqui para cego, tem banheiro adaptado para o cadeirante. Essa obrigação é nossa, é nossa. Não é preciso eu passar pelo problema para que eu me interesse por ele, pelo contrário. Lembra da sociedade organizada, fruto de processos sociais e culturais? Nós vamos mudar a cultura, se nós formos os primeiros a ser sensibilizados. Então, obrigado, Brenner, pela pergunta, porque a educação é uma das portas para que a gente mude essa história. Aqui na São José, o importante falar, né, o que o Luiz estava comentando, o Fernando Maia, né, que está aqui com a gente. O Fernando Maia é secretário das escolas na faculdade, mas na graduação, no ensino médio, Maia, que você atua com o menino autista. Comenta, fala sobre isso. Boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui, junto com o professor Antônio Renato, agradecer aqui a presença aqui do professor Ulisses, em nome da Faculdade de São José, com uma temática tão importante, né, que é a atenção às pessoas com deficiência, né? Mas o que o professor Antônio Renato está dizendo aqui, eu coordeno o curso da EJA, do ensino médio, mas antes eu gostaria de dizer, professor Ulisses, que eu sempre converso com os meus botões que bom mesmo seria que não precisássemos de leis para garantir os direitos das pessoas com deficiência, embora as leis sejam muito importantes e fundamentais, não é verdade? Mas nós temos aqui, tivemos um aluno aqui da EJA, aqui do 3º ano, e que porque ele estudava no polo, porque a gente tem polos do colégio em outros bairros, em outros municípios. Então chegou ao meu conhecimento que eu coordeno a EJA, o polo matriculou um jovem e matriculou simplesmente, e depois não procurou saber qual o problema que a criança tinha, e depois logo a mãe escreveu para a gente dizendo que ia trancar a matrícula porque o filho não se adaptou. Eu falei, mas como coordenador pedagógico eu não poderia permitir isso. Eu falei, qual o problema? Ah, não, meu filho é autista. E os professores estavam trabalhando a questão dos conteúdos, assim, de forma aleatória, e não procurou saber qual é o problema efetivamente do aluno. Eu falei, não, a primeira providência que eu fiz, transfere esse garoto para cá, para o meu polo aqui, que eu vou abraçar a causa aqui e vou trabalhar conforme deve ser trabalhado
esse adolescente. Então a primeira providência que eu fiz foi aquilo. Procurei todos os diagnósticos, neuro, psiquiatra, pedi que a mãe trouxesse tudo para eu poder analisar, para saber o que efetivamente a gente poderia trabalhar com ele. Então a primeira providência foi o que eu fiz, foi o quê? Deixar uma tutora presencial à disposição dele, trabalhando os conteúdos sob minha orientação, como deveria ser trabalhado. E um dos fatos também que o menino não queria continuar estudando é porque também ele se deprimiu, ficou isolado, não queria sair de casa mais, não queria participar com nada. Eu falei, eu assumo essa criança aqui, mas numa condição, a senhora tem que trazê-lo aqui, tem que tirar ele de casa. E aí a gente começou a fazer o trabalho com ele, sob minha orientação, junto com a tutora. Conclusão, aí o Antônio, não vou revelar o nome porque não é interessante, mas ele começou a vir todos os sábados aos encontros, abracei, trabalhei a mãe, o pai, o avô, veio todo mundo. Ele fez acompanhamento na Helena Antipoff, não teve esse acompanhamento. Bom, aí a gente foi, então o Antônio Gabriel começou a se motivar, a se entusiasmar e começou a tirar notas boas e realizar os exercícios. Conclusão, Antônio Gabriel terminou o ensino médio agora, tá muito motivado, a mãe muito feliz. E eu digo, a questão da lei, que eu converso com meus botões, que eu digo que bom se não precisássemos de leis, porque para garantir efetivamente os direitos das pessoas com deficiência, eu acho que o que a gente precisa promover mesmo é a humanização na relação, como bem você falou aí. O que a gente precisa trabalhar na pessoa com deficiência não é olhar ele como deficiente, mas olhar as possibilidades e as capacidades que ele tem para ser desenvolvido a partir das limitações dele. É isso que o profissional de educação especial precisa ter, essa consciência. Olhar não o deficiente, mas as possibilidades e as competências que ele tem para ser trabalhado em cima das possibilidades dele. E aí qualquer trabalho de acompanhamento com pessoas com necessidades especiais, no fim tem um resultado bem sucedido, aproveitado, né? Então, assim, é essa experiência que eu queria trazer aí. Então, tudo é possível, né, professor? Que em relação a não existe mistério. Eu queria até que o senhor repetisse a frase que o Rafael falou. Qual é mesmo? Ter autismo não é somente ter uma deficiência, é ter um grande desafio. Então, o grande desafio, essa é a palavra-chave. Então, o grande desafio é a gente humanizar as relações, sobretudo, independente das leis. Parabéns, professor. Antes da gente encerrar, eu queria só complementar com uma observação, né, que é o seguinte. Como instituição de ensino, né, e de graduação, nós somos avaliados segundo um instrumento, né, que o MEC utiliza. Isso hoje é um checklist. Então hoje o avaliador do MEC, quando ele chega aqui para fazer uma inspeção na instituição, ele não vem mais com um aspecto subjetivo do que eu acho que tem que ter e como tem que ser. Ele tem um checklist, que é um instrumento de avaliação, e esse instrumento de avaliação então tem itens que são notas de 1 a 5. Foi incluído agora um anexo nesse instrumento de avaliação a partir de 2015, que impõe, e aí é binário. O que significa isso? Se tem, continua funcionando. Se não tem, entra em inspeção e supervisão. E aí os desdobramentos, o MEC então vem e imputa uma série de punições. Quais são essas previsões? Inclusão da pessoa com deficiência. Então, tudo o que a gente vê aqui que acontece na instituição, que você estava comentando, é implantação do piso podotátil, né? A questão do braille no botão do elevador, né? A placa com aquele mapa que fica lá na porta e ali tem uma rota específica, tudo tem esse sentido. Então o avaliador, quando vem aqui, ele marca tem ou não tem, isso é binário, não tem jeito. A inclusão do debate sobre etnia, raça, religião, índio, isso tudo tem que estar dentro do projeto pedagógico. E agora, a partir então de 2015, eles incluíram inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista. Tem ou não tem? O que significa isso? O MEC hoje obriga que as instituições de ensino superior, elas obrigatoriamente têm que ter a previsão para a recepção da pessoa com transtorno autista no ensino superior. Outro item também é Libras.
Libras não está na grade porque alguém achou bonito colocar, e isso tem também uma imposição determinada. Para os cursos de pedagogia, por exemplo, é uma imposição, tem que ter na grade. Para o curso de Direito, por exemplo, que é a maioria aqui, né, dos presentes, a gente tem que oferecer, mas o aluno não está obrigado a cursar, mas a instituição está obrigada a oferecer. Isso tudo faz parte desse processo de política de inclusão. Então, daqui a pouco, como é o caso que o Ulisses mesmo vem relatando com relação ao filho dele, a gente tem a possibilidade de ter aqui dentro da faculdade um aluno com um transtorno, né, do espectro autista convivendo. Então a gente tem que começar a estar preparado para isso. Então, e fechando, né, a fala nessa noite, primeiro agradecer o Ulisses, né, pelo exemplo que ele veio aqui dar para a gente, né. Eu saio daqui hoje, né, um pouco melhor e um pouco envergonhado, não sei, né, mas o que eu tenho que fazer, o que está faltando fazer, né? Nós que estamos aí no dia a dia com o direito, o que a gente tem a mais a contribuir nesse processo, né? Não só, como ele disse, com relação à pessoa com autismo, mas tantas outras situações que aí do lado de fora, quando a gente sair daqui, a lei que a gente aprende na sala de aula, ali na calçada, ela é completamente diferente, né? Eu estava debatendo com uma professora, ela estava me passando, por exemplo, a questão dos albinos. Os albinos têm uma série de problemas por força da problemática, né? E que não são considerados pessoas com deficiência. E eles têm uma série de dificuldades. Então, por exemplo, você tem uma classe hoje que ninguém levantou ainda a bandeira, por exemplo, da situação dos albinos, né? Então a gente tem muita coisa para fazer, e o mais importante dessa noite, nessa temática dos direitos humanos, é isso. É tentar tirar um pouco a gente da sala de aula da teoria e levar um pouco a gente para a reflexão empírica daquilo que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo e estudando, né? Então, para encerrar, eu queria convidar o professor Irineu, então, para fechar, fazendo a entrega do certificado a Ulisses, né? E agradecer a presença de vocês, né? Hoje é um dia que a concorrência é com o Jogo do Brasil, né? Então, o certificado... O professor Irineu está dizendo que ele vai dar aula agora, viu? Mas, abre o certificado. Tirar uma foto, então, para deixar registrado esse momento. Né? Então, obrigado aí pela presença e parabéns para todos nós, né? Uma boa noite aí a todos.